Vamos abrir a Bíblia lá em Josué, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Diz assim, Josué 2, de 1 a 11. Então, Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás dele, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém? O tema dessa manhã é: quando Deus escreve uma nova história. Vamos repetir? Quando Deus escreve nova história. Deus, Ele sempre escreve uma nova história. Sua história até aqui já está escrita. Mas eu acredito que Ele ainda tem algo mais. Ele tem algo novo ainda para continuar escrevendo sobre a sua vida. Então, não importa o seu passado, não importa a sua situação, Deus está escrevendo algo novo para você nessa manhã. Você crê nisso? Amém? Aleluia! Bem, a história de Josué, vocês sabem que Moisés morreu. E aí, Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés foi incumbido de tirar o povo do Egito e conduziu eles naquele deserto. E Josué estava sempre ali andando com Moisés. E aí, Moisés morre. E Deus então fala assim para Josué: Josué, olha, Moisés morreu e agora você vai assumir esse povo. Você vai conduzir este povo para entrar na terra que eu prometi, que eu jurei que eu ia lhes dar. Imagina a responsabilidade de Josué conduzir este povo. Mas Deus fala para ele: olha, seja forte, seja corajoso. Eu vou estar com você em todo momento. Você não vai estar só, Josué. Então Josué, já experiente, quando Moisés mandou espiar a terra com aqueles 10 homens, ele e Caleb estavam juntos e só os 2 creram que na terra havia gigante, mas que se Deus se agradasse deles, eles iam vencer. Então ele já ali, mostrava que ele era um homem de fé.
um homem ousado, um homem de fé. E então ele manda 2 homens, 2 espião, espiar a terra. E a próxima, e ali a terra que esses homens foram espiar era Jericó. Então, esses homens foram para Jericó. E quando eles chegam em Jericó, Jericó era uma cidade com muitas muralhas, muitos muros altos, sabe? E uma cidade assim, idólatra. E esses homens chegam lá. E quando eles chegam lá, havia uma casa bem em cima do muro. E essa casa era uma casa de prostituição, aonde Raabe vivia. Olha só, esses homens vão numa casa de uma prostituta, em que morava bem assim na entrada da cidade, e em cima do muro. Eu pergunto, por que será justamente nesse lugar que eles entram? Primeiro, essa casa ficava bem na entrada da cidade, em cima do muro, porque era um lugar de acesso, de facilidade para os homens. Quando eles viajavam, esses cacheiros, né? Esses homens viajantes que vendiam as coisas. Naquela época se usava muito os viajantes cacheiros, né? Hoje tem, né, outros meios, mas naquela época eu imagino. E aqueles homens então entravam ali naquela casa, né, para encontrar essas mulheres. Então aquela casa era de passagem, que tinha homem que entrava e saía. E esses homens viajavam. E eles, quando eles passavam naquele lugar, eles falavam: olha, vocês viram o que aconteceu lá no Egito? Deus tirou um povo de lá com mão forte e fez eles passarem no mar por terra seca. E aí Raabe, ela ficava ouvindo o que aqueles homens falavam. Olha, vocês ouviram falar que Deus mandou codornizes para sustentar aquele povo no deserto? E ela ouvindo. Vocês não sabem, aqueles homens comentando entre eles tudo que se acontecia no deserto, tudo que aconteceu no deserto, tudo que Deus fez naquele deserto. Disse: olha, vocês não imaginam, de dia tinha uma nuvem que ia sobre aquele povo, livrando eles daquele sol escaldante. E imagina, à noite ia um fogo, uma nuvem de fogo, acompanhando eles para aquecê-los. E aquela mulher começou a ouvir sobre os feitos do Senhor, tudo o que Deus estava fazendo. Deus, Ele é maravilhoso. Ele sabe o que fazer para alcançar uma pessoa improvável. E Ele usou essa casa. E esses espias então chegam nessa casa. Só que quando eles chegam nessa casa, essa mulher percebe que eles têm alguma coisa diferente. Eles tinham uma luz diferente. Eles não eram igual aqueles homens que chegavam ali para ter um momento de prazer. Eles tinham uma luz diferente, um jeito diferente. Mas pastora, como que Deus permite esses homens entrar numa casa de prostituição? Sabe por quê? Quem faz o ambiente não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Não é o ambiente que deve fazer você, mas é você que faz o ambiente. Aqueles homens, quando entraram, eles mostraram que eles tinham algo
algo diferente. Eu profetizo que nessa manhã, aonde você entrar, você vai fazer a diferença. Não é o ambiente que vai fazer você, mas é você que vai fazer o ambiente. Amados, nós precisamos ter essa percepção de transformar aonde nós chegamos. Hoje a igreja, o povo de Deus, parece estar se tornando comum. Chega no ambiente, ao invés de um ambiente, você transformar o ambiente tem transformado as pessoas. Chega num lugar onde as pessoas estão bebendo e acha normal beber junto com as pessoas. Não mostra a diferença. Não mostra a diferença nas suas roupas, no seu agir. Olha, vou abrir, hoje já está falando com as mulheres, então eu vou falar com as mulheres, né? Um pouquinho com as mulheres. Quando eu era solteira e não tinha o conhecimento de Deus, eu agia como uma mulher normal. Eu sempre tive muitos seios, vamos dizer assim. E naquela época eu até gostava, porque eu amava pôr os decotes para chamar atenção. Eu tinha consciência. Se você falar, eu ponho um decote, não é para nada não, é porque eu tenho muito seio. Nós temos consciência. Eu tinha consciência que quando eu colocasse um vestido que mostrava, eu estava mostrando meu corpo lindo, maravilhoso. Eu punha aqueles shortinhos assim, para chamar atenção mesmo. Hoje eu faço para o meu marido na minha casa. Aí, isso pode. Isso pode. Tem que chamar atenção. A mulher tem que chamar atenção em casa, minha filha. Você pode fazer tudo. Pôr lá aquelas roupinhas para o seu marido, esperando ele. Eu faço de propósito, né, amor? Mas tem que ser para o seu marido, não para o homem, o seu vizinho, ou na academia, seja onde você for. Você tem que fazer diferença no seu ambiente. Agora a moda hoje é usar vestidinho curto. Gente, me perdoe, eu não me conformo quando eu vou nas festas e vejo mulheres com aqueles vestidinhos curtos. Você é batista, mas você tem que ser luz. Sou batista, pode tudo. Não pode tudo aqui não. Aqui a mulher tem que ser luz. Ela tem que mudar o ambiente. Ela tem que fazer diferença. Quando eu aceitei Jesus, Ele mudou minha vida. Ele mudou meu comportamento. Então eu não mudei por causa da igreja. Eu mudei por causa dele. Quando eu me olho no espelho, eu quero glorificar a Ele. Eu quero exaltar a Ele. Eu não quero perder aquilo que eu tenho recebido dele. Então, esses homens, quando eles chegaram naquele ambiente, eles mudaram o ambiente, eles fizeram diferença. E logo, eles foram percebidos. Tanto é que aí, se você vê, lá no versículo 2, fala assim, todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Logo, já souberam que os espiões estavam ali. Estava ali, porque eles eram diferentes daqueles homens. E chamou a atenção. Eu não sei como que eles estavam vestidos, como que eles estavam. E Raabe pegou, quando viu aqueles homens lá, ela logo pegou eles e levou eles para cima. Levou eles para... pediu para eles entrassem. Tchananã,
escondeu eles no andar de cima. Ela escondeu eles, deixa eu ver. Lá no terraço. Ela escondeu eles no terraço. Ela poderia ter escondido eles na onde? Lá, antigamente tinha o porão. Ela poderia ter escondido ele no porão, né? Naquela época, naquelas casas tinha porão. Mas elas sabiam da importância daqueles homens. Ela colocou ele no andar de cima, honrando eles, guardando eles. Quando você entende, os profetas, você entende o que é de Deus, você coloca ele no lugar de honra. Não embaixo, mas em cima. Amém? Então ela colocou eles ali. E aí o rei então fala assim: ó, vai lá e pega eles. Quando vai lá falar com Raabe, Raabe fala assim: não, então, esses homens realmente eles estiveram aqui, mas agora eles já se foram. Eles vieram aqui passar a noite, como vem todos os homens, entra e sai, e assim eles foram. Eu não sei para onde eles foram, mas eu acredito que eles foram por um caminho. Tá aqui, deixa eu ver. Ela fala assim, que à noite ao fechar a porta, eles partiram. No versículo 5, não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, tinha os levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. E quando a porta foi trancada para todos, Raabe então sobe para conversar com aqueles homens. E aí, quando elas sobem, olha só, ela decide mudar de história. Quando ela sobe, ela fala assim para aqueles homens, no versículo 8. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Olha isso, gente. Essa mulher tinha ouvido falar dos feitos do Senhor. Ela tinha ouvido. E conforme ela foi ouvindo, aquilo foi entrando dentro do coração dela. E ela, uma prostituta, quando vai falar com aqueles homens, ela tem uma boca profética. A boca dela é profeta. Ela fala assim: eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Gente, ela profetizou já para eles: eu sei que o Senhor deu para vocês essa terra. Boca profeta não é boca de incrédula, mas é boca de quem crê, de quem toma posse. Eu sei que essa terra já é de vocês. Agora, quantos de nós estamos aqui ouvindo a palavra, ouvindo o pastor falar, profetizar, e muitas vezes nas situações adversas agem como pessoas incrédulas que não acreditam? Será mesmo que Deus vai dar essa terra a nós? Será mesmo que Deus vai transformar a vida do meu marido? Será mesmo que Deus vai transformar a vida do meu filho? Vai transformar a vida da minha casa? Pare de ser boca do inferno e seja a boca do céu. Seja a boca do céu. Aquela mulher, ela não tinha os recursos que nós temos hoje. Ela só ouviu falar do que o Senhor havia feito. Ela não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Ela não tinha a internet como nós temos hoje. Ela não tinha livros como nós temos hoje. Ela só ouviu falar. Ela nem viu, mas ela creu. Ela creu. Ela acreditou. Amados, nós precisamos acreditar que Deus é Deus, que Ele continua sendo Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é Deus.
discípulos. Os discípulos perguntaram: o que é que nós temos que fazer, Jesus, para alcançar o Senhor, fazer isso que você faz? E ele respondeu: creia, creia, creia. Precisamos crer. Crer na palavra, crer nas promessas, crer que Deus ainda continua sendo Deus de ontem, de hoje, vai ser sempre. Ele não mudou. Ele não mudou. E Ele quer ter essa intimidade de confiança comigo e com você. Esse é o desejo de Deus. Que você acredite nele, acredite na sua herança, como o pastor disse aqui nessa manhã. Nós precisamos tomar posse da herança. Somos herdeiro de uma grande promessa. Você é herdeiro de uma grande promessa. Diga para o seu irmão, você é herdeiro de uma grande promessa. Aleluia! Uma decisão de fé pode quebrar ciclo e iniciar um novo destino. Vou repetir. Uma decisão de fé pode quebrar ciclo e iniciar um novo destino. Uau! Deus pode mudar o destino da sua história nessa manhã. Deus pode mudar o destino da sua casa, o destino da sua família, o destino do seu filho. O que você precisa é crer. Crer, ter fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quando você acredita que Ele é poderoso, você se torna o quê? Abençoado. Você recebe o galardão. Quando você se aproxima de Deus, você precisa crer que Ele existe e que Ele faz. Amém? Deus está procurando nesta manhã homens e mulheres que tomem uma decisão de fé. Ele pode contar com você? Amém? Amém? Raabe, por sua postura de fé, ela de prostituta, uma mulher assim improvável, ela passou a ser citada na palavra de Deus. Lá nos Heróis da Fé, em Hebreus 11, vai falar sobre ela, sobre uma mulher que transformou, uma mulher que mudou a história. Amém? Aleluia. Deixa eu beber. Aleluia. Então lá em Hebreus 11:31 vai falar sobre ela, que ela mudou. Quero até ler. Diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com que havia sido desobediente. Ela obedeceu. Ela obedeceu a voz que Deus falou. Então ela era uma prostituta, mas ela foi acolhida, ela foi transformada, ela transformou, ela começou a escrever uma nova história na sua vida. Quem era esquecida se tornou uma referência. Vocês sabem que ela casou com Salmão e ela se tornou a mãe de Boaz, e por ser mãe de Boaz, ela acabou entrando na genealogia de Jesus. Ah, amados, olha, minha oração é que você consiga alcançar essa dimensão de fé, de realmente crer que Deus é Deus, que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele pode arrancar a sua dor nessa manhã, que Ele pode arrancar os seus medos nessa manhã, que Ele pode transformar esse caos em bênção. O Senhor pode mudar
mudar a sua história. Assim como Ele mudou a minha e a do meu marido. Nós somos improváveis. Só eu e Ele sabe da onde Ele nos tirou. Da onde Ele nos tirou. Nós casamos, era 2 jovenzinhos, como nós fomos fazer um casamento quarta-feira, né? Ontem também nós fizemos outro casamento. E aí a gente viu aqueles jovenzinhos começando e eu e ele lembrando de quando a gente começou, magrinhos. Casamos, cheios de sonhos. E de repente Deus nos chama para o ministério. Olhando para nós éramos 2 improváveis. O meu marido, gente, ele nunca tinha feito teologia. Ele nunca tinha feito nem parte de uma diretoria de igreja. E quando Deus chamou ele para o ministério, eu vou confessar aqui para vocês hoje. Ele estava num charco de lodo. Nós estávamos passando a pior situação no nosso casamento. Nosso casamento estava para ser destruído. Só que quando eu vi que isso estava acontecendo, eu fui buscar socorro. Eu comecei a buscar socorro. Fui buscar pessoas para estar orando por mim, pelo meu casamento, pela nossa vida. E isso marcou a minha vida, porque quando eu estava diante de uma profeta, que ela até pediu para levá-lo, e eu falei, como é que eu vou levar? Porque eu era batista. Nós não acreditávamos, ele, né? Eu sempre acreditei, mas ele não acreditava em muito assim, questão de dons, Deus falar. Ele acreditava que Deus falava na Bíblia e tá tudo bem. E era assim. Mas aí quando eu fui buscar esse socorro, ela falou, daqui 7 dias você traz ele. Eu disse, como é que eu vou levar o meu marido? Ele não acredita nisso? E Deus falou comigo assim, sou eu que estou fazendo. Pode ir que ele vai ser tocado. E eu criei, por isso eu falei. Eu criei naquela palavra, eu criei naquilo que Deus estava falando. E eu falei com ele, ele falou, não, daqui 7 dias nós vamos. E nesse dia, Deus falou com ele. Deus falou para ele, eu amo você. E eu tenho um plano na sua vida. Era improvável. Nós estávamos passando uma situação tão difícil no nosso casamento. Nós estávamos arrasados, acabados. E ali Deus fez uma promessa de transformação na nossa vida. Agora, quando Deus falou que ia fazer, eu não fiquei esperando Deus fazer. Nós nos levantamos, nós nos posicionamos, nós começamos a orar, nós começamos a jejuar, nós começamos a ir para o monte buscar a Deus. O meu irmão Edson, que ele não faz parte daqui, ele é da Assembleia de Deus, ele era solteiro na época, ele ia lá orar com a gente toda segunda-feira, e nós íamos para o monte buscar, nós éramos de uma igreja tradicional que não acreditava em dons, mas nós íamos para o monte buscar com a igreja metodista na época, metodista renovada, nós ia com aquele povo, e buscar a Deus, Deus vem e renova as nossas vidas. Deus começou a renovar. E aí começou a transformação na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Nossa família começou a ser transformada. Deus começou a escrever uma nova história na nossa vida. O meu casamento foi transformado porque eu me posicionei. Hoje as pessoas estão esperando. Ora por mim, ora em você. Busca você. A mesma intimidade que eu tenho com Deus, você pode ter. Não que eu não quero que venha buscar a mim, mas as pessoas estão ficando preguiçosas, acomodadas. Não querem ter uma intimidade com o Pai, não quer buscar o Pai. Você quer uma intimidade? Intimidade exige renúncia. Renúncia para o pecado. Renúncia para uma vida dupla.
E eu posso dizer com todas as letras: valeu a pena. Valeu a pena eu ter me posicionado, porque hoje eu tenho o marido dos sonhos. Eu tenho o filho dos sonhos. Mas não pensa que foi fácil alcançar. Não pensa que no outro dia tudo mudou. Não, eu tive que mudar também. Tanto eu quanto ele. Pensa que é fácil quando Deus falou para mim assim: você é orgulhosa, você tem que mudar. Você é rixosa, você tem que parar de falar. A gente só quer que a gente ora só para o outro mudar, né? Muda meu marido, Deus. Muda meu marido é isso, meu marido é aquilo. Quem é você? Quem é você, mulher? Deus pode falar quem é você? Para você? E aí? Você está disposta a mudar? Eu me posicionei. Hoje eu posso dizer. Hoje ele brinca muito. A mulher brava, tudo. Mas hoje eu posso falar para vocês que Deus tem transformado a minha vida. Não vou dizer que eu estou com, mas Deus tem transformado a minha vida. Ele tem escrito uma nova história na minha vida, mas porque eu decidi mudar. Raabe decidiu mudar. Ela decidiu ouvir aquilo que Deus tinha para a vida dela. Ela decidiu, ela não aceitou mais ficar daquele jeito. Ela decidiu mudar a história, o rumo da sua casa. E ela, nessa decisão, ela não desejou somente uma mudança para a vida dela. Ela pensou na família dela, na casa dela. Porque é quando ela disse para aqueles homens que ela sabia que Deus ia dar aquela terra, ela sabia que aquela terra ia ser destruída. Aí eu te digo, foi só ela que ouviu falar dos feitos de Deus naquela cidade? Será que foi só ela que ouviu? Não foi só ela. Muitas pessoas ouviram. Mas só teve uma pessoa que desejou a transformação, a mudança na sua história. Uma só pessoa. Deus tem clamado. Deus tem chorado por essa nação. Deus tem chorado por essa cidade. Porque você acha que Deus se alegra em ver tudo que está acontecendo? Não. Mas Ele espera que pelo menos uma pessoa se posicione e comece a clamar. A clamar. A desejar uma mudança. Desejar uma transformação. E Ele conta comigo e conta com você. Diga para o seu irmão: Deus está contando com você. No versículo 12 e 13, ela fala assim para aqueles homens: jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com minha família. E aí ela fala: dê-me um sinal, segundo de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livra-nos da morte. Livra-nos da morte. Ela não clamou só por ela. Ela clamou por toda a sua família, por todos os seus bens. E aí, aqueles homens, então, garantiram que ia salvar aquela família. E eu faço uma pergunta para você hoje. O que você tem feito quando a sua família está em risco? Qual é a sua postura? Qual é a posição que você tem feito? Qual é a postura que você tem feito diante da sua família, do caos que está a sua casa? O que você tem feito?
Você tem falado para suas vizinhas? Você tem falado para suas amigas? Tem reclamado sobre o seu marido? Tem falado mal dele? Tem falado mal dos seus filhos? O que você tem feito? Qual é a posição? Falado mal do seu patrão, do seu trabalho? Ou você tem orado? Você tem clamado por socorro, por livramento? O que você tem feito? É muito fácil falar, eu vou largar, eu vou deixar. Sabe quando você fala isso? Sabe o que você está dizendo? Deus, o Senhor não tem poder para nada. O Senhor não tem poder para mudar. O Senhor não tem poder para transformar. Tudo que eu estou ouvindo o pastor pregar, tudo que eu estou ouvindo o Senhor falar, eu não acredito que há uma mudança. É por isso que você está vivendo o que você está vivendo. Porque você não acredita que Deus tem poder para transformar. É mais fácil ficar falando mal. É mais fácil ficar murmurando, reclamando, do que se posicionando. Eu creio que a minha casa é do Senhor Jesus. Eu creio que nenhum mal sucederá. Eu creio que praga alguma chegará na minha tenda. Eu creio que Deus é Deus para fazer uma transformação, uma mudança. Eu creio que Deus é Deus para fazer o meu marido ser carinhoso, amoroso. Eu creio que o meu filho vai estar sentado na casa do Senhor, louvando e exaltando. Eu creio que a porta do emprego será aberta para a minha vida, para a minha casa. Eu creio que o Senhor suprirá toda a necessidade da minha casa. Esses dias eu até falei, eu tenho me alegrado tanto. Gente, se tem uma pessoa grata a Deus, sou eu. Eu tenho sido tão grata a Deus, tão grata. Todos os momentos que eu acordo, eu abro a minha janela, a primeira coisa que eu falo para o Senhor: muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado vida, e vida em abundância. Obrigado porque o Senhor tem abençoado o meu lar. Obrigado pela vida do meu marido, que o Senhor tem me dado, um homem que cuida de mim. Obrigado pelos filhos que o Senhor tem me dado, filhos que honram o Senhor, que servem ao Senhor com alegria. Obrigado pelos meus netos, Pai, que tem te honrado, que tem louvado o teu nome. Obrigado pela igreja que o Senhor tem nos dado. Eu sou grata pela vida de cada um de vocês, porque vocês são as canas que têm se transformado em vidas. Eu lembro quando meu marido ia para o canavial orar e profetizar por cada um de vocês. Quando a gente orava, a gente não tinha nada. Mal tinha um templo. Mas ele acreditava, ele se posicionou, ele acreditou no milagre. E aconteceu no outro dia? Não, faz 36 anos que somos pastores. E agora temos visto a resposta de anos atrás. Por isso meu coração tem sido grato. Eu entro neste lugar e falo: obrigado, Pai, porque se não fosse pelo Senhor, nós não tínhamos alcançado nada disso. A tua graça tem nos alcançado. As nossas orações têm sido respondidas. Obrigado, Senhor. Por isso não desista. Eu não sei o que você tem clamado, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem orado, mas eu digo nessa manhã para você: acredite. Deus tem poder para mudar. Deus tem poder para transformar. Eu sou uma resposta viva do que Deus tem feito. A minha família é uma resposta viva do que Deus tem feito. Se Ele não tivesse se posicionado, hoje nós não estaríamos aqui. Se Ele não tivesse acreditado, hoje nós não estaríamos aqui. Mas nós continuamos crendo que Deus vai até nos dar este lugar. Eu creio. Dinheiro nós temos? Se você for no caixa da igreja hoje, você chora. Mas Deus tem poder. Eu não vivo
por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. E eu creio que a conta bancária de vocês está cheia. Eu creio que a bênção do Senhor já tem alcançado vocês, que todo recurso necessário para que nós possamos comprar este lugar já está na vida de vocês. Já está na vida de vocês. Que todo negócio, que toda porta que está fechada, que às vezes algum negócio, alguma coisa que você fez e que você precisa receber, já está sendo aberta na sua vida. Aquele dinheiro, sabe aquele dinheiro que você está esperando? Que você até colocou o processo para poder receber? Eu declaro, você vai alcançar. Deus já está fazendo. Amém? Toma posse disso. Deus já está fazendo. Em nome de Jesus. Aquela mulher, gente, ela, duas virtudes que se destacam nela. Primeiro, ela creu. Ela acreditou. Ela tinha certeza. A crer. Quando você crê, você não precisa ver. A fé é um firme fundamento daqueles que acreditam. Fé é a certeza, é a convicção daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu creio, que eu acredito. Essa mulher não viu os feitos que Deus tinha feito, mas ela creu. Ela creu. Com toda a sua força, ela creu. E outra coisa, ela agiu. Que é aquilo que eu disse para vocês. Nós agimos. Nós temos tido fé, como Deus falou para o meu marido, né? Que ele ia dar. Não tema, sou eu. Pela fé a gente tem tomado posse e agido naquilo que Deus tem falado. Então, você precisa entender que você precisa abrir sua boca e profetizar, como ela disse. E para fazer a escolha, muitas vezes, para nós fazermos uma escolha, ela é feita através de risco. Aquela mulher estava correndo um risco. Raabe estava correndo um risco. Ela poderia ter sido morta. Poderia ou não poderia? Se o rei descobrisse que ela estava escondendo os espiões, ela ia ser o quê? Morta. Tem coisas que você vai ter que correr o risco para poder alcançar. Você tem que dar um passo de fé. Quando Moisés chegou diante daquele mar e viu todo aquele mar e os cavaleiros lá, todos aqueles soldados vindo atrás dele querendo matar eles tiveram que pôr o pé no mar e correr o risco de ser afogado ou de ser morto. Não é? Eles não tiveram que correr o risco? Para que você tenha uma mudança na sua vida, você tem que correr riscos. E eu digo assim para vocês que às vezes Deus nos coloca numa encruzilhada. Entende? E aí você tem que fazer a escolha. Que lado que você quer? Deus deu oportunidade para aquela mulher. E ela escolheu o lado do risco. De ficar com o Senhor. Ela morava em cima do muro. E ela teve que escolher. Uma vez eu preguei uma palavra sobre em cima do muro. Quem sabe um outro dia eu prego. Que a pastora Adriana falou que marcou a vida dela. De um jovem que ficou em cima do muro. Quem fica em cima do muro não sabe para que lado pode cair. Então não fique em cima do muro. Faça a escolha certa. Porque em cima do muro há perigo. Você pode correr, cair e morrer. Então escolha o lado certo. Amém? Então, mulheres que vivem o novo tempo precisa ter coragem de tomar decisões espiritual. Eu tive que ter coragem para escolher continuar com meu marido.
Porque, como ele disse, a minha mãe mesmo, chegou um ponto das atitudes dele, que minha mãe falou, larga dele. Larga dele. Mas eu decidi correr o risco de ficar com ele. De lutar pelo meu casamento, de lutar pela minha vida, de lutar pela minha família. E hoje eu tenho tudo. Hoje ele é um outro homem, uma outra pessoa. Então às vezes a gente tem que correr riscos. Risco de, você está num trabalho e não sabe, corre o risco. Às vezes Deus quer te levar para um outro nível, mas por causa do medo você continua no mesmo lugar. Como é que eu faço, Deus? Se Deus falar, faz. Se Deus mandar, faz. Obedece, porque decisões definem destinos. Repete comigo, decisões definem destinos. Quem tem iniciativa, governa. Quem tem iniciativa, governa, mas quem fica parado, é governado. E só alcança quem acredita. Então, vou repetir. Decisões definem. Quem tem iniciativa, só alcança quem acredita. Vou repetir para você gravar, hein? Vamos lá. Decisões definem destinos. Quem tem iniciativa, governa. Só alcança quem acredita. Então, se você acredita, você vai chegar lá. Raabe acreditou. E ela pediu sinais para aquele homem, para aqueles homens. Uma coisa muito legal. Ela pegou aqueles homens, desceu eles numa corda. E eles falam para ela, olha, nós vamos lutar pela sua casa. Mas se você contar para as pessoas, se você falar a nosso respeito, está tudo cancelado. Se você não acreditar no que nós falamos, está tudo cancelado. Mas se você acreditar, essa cidade vai ser destruída, mas a sua casa não será tocada. Quando ela desce eles por uma corda, olha só, que legal. Lá no versículo 15 fala, então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Só que depois que ela desceu eles, lá no versículo 21 fala, ela fala para eles, seja como vocês disserem. Respondeu Raabe, assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando ela desceu, está aqui no versículo 18, eu pulei. Quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, ela será destruída. Quando ela desceu ele na corda, olha, isso é profético. Eles mandaram de volta para ela um cordão vermelho. Cordão vermelho significa o sangue. Quando há o sangue nos umbrais da sua casa, você está livre da morte. Você está livre como quando Deus libertou aquele povo do Egito. Ele falou, a morte vai passar, mas se os umbrais da sua casa estiver com sangue, passado sangue nos umbrais da sua casa, a sua casa será livre. Assim, o sangue de Jesus libertou aquela mulher. Aqueles homens foram embora, depois eles vieram cumprir a palavra, rodear. Imagina, quando ela ouviu aquela trombeta, ela pensou, agora, o que vai acontecer? Será que nós vamos morrer? Ai, mas ela estava dentro da casa,
toda a cidade em alvoroço, mas ela creu que a casa dela não ia ser tocada. E eu fico imaginando toda a cidade destruída e só a dela em pé. Eita glória! Vale ou não vale a pena servir esse Deus? A sua casa não vai ser destruída. Eu proclamo que a sua casa não será destruída, pois o sangue de Jesus está aspergido sobre a tua casa, e a sua casa não será tocada, a sua casa não será transformada, a sua casa vai haver cura, vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver vida e não morte na sua casa. A enfermidade não vai prevalecer. Oh, na sua casa, essa situação financeira não vai prevalecer, pois na sua casa há o sangue de Jesus cobrindo e guardando a vida de vocês. Amém? Fique de pé. Aleluia. Vamos exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Raabe, ela decidiu mudar sua história. Ela muda o destino da sua casa, porque ela teve a coragem para fazer a escolha certa. E eu pergunto para você, o que você vai fazer hoje? Pode mudar o destino da sua casa. O que você vai fazer hoje pode dar início a uma nova história a ser escrita. Deus quer escrever uma história nova para você. Não importa a sua condição, não importa a sua situação, Deus chama os improváveis.